Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal, bate-papo, tá? Todos os dias nós vamos nos encontrar aqui e vamos conversar sobre vários assuntos, tá? Às segundas-feiras a gente vai sempre conversar sobre livros, séries ou filmes. O que a cultura, né, uma cultura mais pop, assim, mais dia a dia, mais comum, pode trazer como reflexão, como insight, para que a gente consiga ter uma caminhada mais legal, mais tranquila, né, mais gostosa, mais equilibrada, né, de uma forma light, com toques que a gente vai ver dentro de livros, séries ou filmes. Eu gosto muito, sou apaixonada tanto por livro quanto por filme, e as séries ultimamente têm sido uma febre geral, né? E pra mim também não tá sendo diferente, eu curto muito. E é interessante que eu gosto muito de série e de filme, principalmente, para trabalhar relacionamentos, né? Não, a gente vai conversar sobre isso, como que alguns toques que a gente aprende ali, a gente consegue trazer para a nossa realidade e começar a refletir e analisar e passar de um pouco diferente. E também eu trabalho muito com esse material também com o meu relacionamento com meu filho, né? Desde pequeno ele sempre gostou muito de filme, desenhos, filmes, séries, e eu também, né? Então eu usei algo que a gente tinha em comum, que era essa paixão, esse amor por filmes, e tornei isso um momento nosso, né? Algo que a gente tinha em comum e que a gente podia juntos se divertir, curtir, e começamos a evoluir também para trazer esse material, esse assunto que a gente gostava em comum, né, que a gente assistia, para o nosso diálogo, para criar um diálogo, criar o hábito de um diálogo, né? Quando é criança, quando se torna adolescente, é ainda mais complicado ainda, começa a haver um esvaziamento, né, de interesses, de assuntos em comum, e aí começa a haver o distanciamento entre pais e filhos. E eu percebi que essa era uma forma de evitar esse distanciamento, né? Fazendo algo que não era de nada forçado ou, como é que se diz, falso, porque realmente é algo que me interessa e que eu gosto e que eu curto muito. E eu tenho uma facilidade muito grande de entrar na viagem da situação, né? Abrir a mente para curtir coisas e ver por trás da história, né? Porque se você parar para pensar, toda história tem algo para te trazer, sabe? Você pode descobrir coisas incríveis, né? Tirar reflexões incríveis, trazer para o teu dia a dia ensinamentos das mais variadas histórias, de suspense, histórias de terror, até de terror, né? Pastelão, aquelas comédias pastelão, comédia romântica, tudo você tem como trazer para você e aprender algo com isso, né? A gente vai ver isso juntos, pode parecer estranho, mas a gente vai ver isso juntos. E hoje a gente está começando esse papo, vocês vão começar através de uma série que ela é baseada em um filme muito antigo, um filme que foi assim um marco na minha adolescência, né, que eu curti muito, que fez muito parte da minha vida, que foi o Karate Kid. E a Netflix está com a Cobra Kai, que se tornou uma série assim, bastante popular, né, uma série que está mexendo muito com a cabeça dos adolescentes.
E assim, eu não tive a oportunidade de conversar ainda com adultos para perguntar o que eles estão achando. Mas tá aí. Digam aí nos comentários o que vocês estão achando, né? Se vocês já se deram a oportunidade de assistir e se assistiram, o que acharam. Eu tô curtindo muito, primeiro porque eu voltei no tempo, né? É extremamente nostálgico e ao mesmo tempo é muito atual porque se passa no hoje, né? A gente vê os personagens que eram adolescentes como a gente era naquela época, hoje adultos como nós somos, e com vidas com as mesmas responsabilidades, com as mesmas preocupações, com as com temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Relacionamento com filhos adolescentes, e traz também uma oportunidade de você ver o dia a dia de um adolescente, porque mal ou bem é um universo que você se distancia conforme vai ficando mais velho, mas que é um universo que é o universo do teu filho, de repente, do teu neto, e que você perdeu um pouco, né, de como é que tá, porque se atualiza, apesar dos problemas meio que se repetirem, das situações meio que se repetirem, mas elas estão com uma nova capa e a gente consegue ter acesso a essa nova capa, a uma atualização da história, né, das situações, através desse tipo de filme, né? E Cobra Kai, ela, além de ser muito divertida, ela traz, assim, traz vários toques muito legais. Mas eu vou falar de dois que para mim, assim, foram fundamentais no sentido da trama e que foram também, assim, que são bastante úteis no dia a dia da gente, sabe? Nesse nosso despertar. Por que eu falo isso? Uma coisa que a gente tem que aprender, tem que se trabalhar muito, é o aceitar o outro, né? É o entender o outro, é o não criticar tanto, sabe? Eu tentar perceber o que tem ali, né? O que o que está acontecendo realmente por trás daquele grito, daquela atitude que eu não concordo, né? Eu sempre falei isso quando eu trabalhei com equipe, como líder de equipe, eu falava muito isso para a minha equipe. Sempre olhe para a pessoa pensando assim, qual é a história dessa pessoa? O que trouxe essa pessoa até esse ponto aqui? Né? Todos nós temos uma história, todos nós somos formados por vivências, por experiências, por dores, por alegrias que nos transformaram no que somos hoje, né? Que interferem nas nossas escolhas, que interferem nas nossas reações às situações que se apresentam, né? Então, assim, a gente tem que tentar perceber quando o outro está se mostrando pra gente. Na verdade, ele não está mostrando tudo, mas ele está mostrando uma atitude dele naquele momento. E a gente tem que entender que para ele estar tendo aquela atitude naquele momento, muita coisa aconteceu antes para fazer com que ele chegasse e tivesse essa atitude, né? Até tem uma música acho que é o Caetano Veloso que canta, não sei se ele é o compositor também, mas que fala um pedacinho que fala assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E realmente cada um de nós tem uma história que faz a gente ser o que a gente é e que dói, né? Que tem um lado doloroso e que tem um lado bom. Ninguém é só uma coisa, ninguém é só um lado, sabe? E Cobra Kai traz isso, porque ele pega os personagens e a gente já tem a gente está vendo ele ali agindo e a gente já tem um julgamento a respeito daquele personagem, né? E aí ele vem e te mostra coisas lá do fundo do baú, né? Lá do início da vida daquela pessoa. E a gente consegue perceber a evolução
daquele ser diante de tudo que ele viveu e o porquê que ele está reagindo daquela forma hoje, né? Então, eu até converso muito isso com meu filho, que assim, não que isso justifique, né? Mas isso explica, né? Não é que toda a dor que você teve justifique você chegar e ser um cara do mal. Mas isso explica, olhar esse passado, olhar esse caminhar que a pessoa teve até esse momento, consegue te fazer entender um pouco mais o porquê essa pessoa é do jeito que ela é hoje, né? Então, assim, é bem interessante, eu achei muito bonita a forma que a série tá mostrando isso, porque, na verdade, esses personagens que a gente está se deparando agora na série, a gente já se deparou com eles lá na época do Karate Kid, e não tinha sido mostrado esse passado, né? Então a gente já veio assistir essa série com os personagens definidos na nossa mente, o que a gente, pelo menos o pessoal das antigas, né? A gente já veio com essa ideia formada sobre eles, e a série inicialmente confirma essa postura, e não não que destrua, mas ela mostra o que aconteceu e qual foi a evolução para chegar naquilo ali. Então e em alguns casos, até há uma redenção, há uma evolução, não é nem redenção, mas uma evolução dessa pessoa. Porque no fundo, nós todos estamos aqui evoluindo, né? Então, da mesma forma, a gente tem que ter essa visão. Da mesma forma que a gente hoje é melhor do que a gente foi há 5 anos atrás, essa pessoa, ela também está evoluindo. Talvez ela não esteja evoluindo na rapidez que você evoluiu, mas ela está num processo sabe? Então, ter essa percepção, ter essa compreensão, facilita demais os nossos relacionamentos no dia a dia, facilita demais a nossa evolução também, porque vai te evitar posturas de não aceitação e de bater de frente, sabe? Vai te fazer parar para pensar um pouco, refletir, ver vamos ver qual é realmente, o que está por trás dessa história. Ou até mesmo, você pode até nem saber, mas perceber que é bem possível entendeu? Lembrar, associar que isso é possível. E outra, que é muito legal também para a gente entender dentro desse insight ainda, porque olha como rende, né? Quanto aprendizado a gente pode tirar de uma coisa dessa. Quando a gente dá de cara com alguém que tem uma atitude que não é muito legal, que a gente não concorda, pelo menos, que é diferente da nossa, e às vezes bate de frente com a gente e nos magoa, quando a gente consegue ter essa postura de olhar para isso de uma forma mais distanciada, não trazer pra gente, pro pessoal, né? Não julgar como, ele tá fazendo porque ele é mau, ele tá fazendo porque ele é um babaca, ele tá fazendo porque me odeia, ou porque tem raiva de mim, sei lá, sabe? Você para de ver você consegue parar de ver com essa crítica toda, com esse julgamento todo, e consegue se distanciar e não trazer pro teu pessoal, né? Perceber que é um momento que ele está passando e que você, por algum motivo, até trouxe também isso para a tua vida. Não vou nem entrar nesse mérito, mas sendo só dentro do aprendizado desse insight, já te faz pensar, pelo menos assim, ele está agindo assim por toda uma história dele, e não simplesmente por mim, porque não gosta de mim, ou porque eu fiz alguma coisa errada, não, sabe? Distanciar a ponto de não trazer essa carga emocional, essa vibração toda, essa frequência toda para as tuas memórias, que também te farão reagir de formas
diferentes, influenciadas por esse momento que você está vivendo com aquela pessoa agora, entende? Então, quando você consegue ter uma percepção mais leve em relação ao que o outro está fazendo com você, você consegue não trazer para dentro de você uma memória pesada, uma memória negativa, uma memória que possa te trazer mágoa, raiva, culpa, medo, sei lá o quê, que futuramente vai influenciar nas tuas escolhas e influenciar negativamente, né? Então, esse foi o primeiro grande insight que você consegue perceber assistindo Cobra Kai. Em qualquer das temporadas a gente tem, em todas elas, essa condição, essa informação que a gente consegue perceber, tá? E aprender com isso. E o segundo insight que eu vou trazer hoje para vocês, para também tentar ser mais rápida para não ficar muito longo o vídeo, eu percebi isso nessa última temporada que tá lá na Netflix agora em janeiro, né? Estreou agora dia 1º, que é a 3ª temporada. E um personagem, não vou dar spoiler aqui, mas um personagem, ele quer fazer algo. Só que nesse momento, e esse algo que ele quer realizar, ele tem na cabeça dele o que ele quer, como que ele quer, exatamente onde, como, de que jeito vai acontecer. Tem tudo muito lindo na cabeça dele, porque é assim, né? Quando a gente quer algo, a gente consegue vislumbrar, né? A gente consegue perceber isso da forma mais legal possível. Se a gente está fazendo com amor, a gente pensa da forma mais linda possível, né? E só que naquele momento ele não tem condição de fazer daquela forma super mega power, sabe? Mas ele vai atrás para tentar fazer e aí vê que não dá. Quando ele vê que não dá, isso acontece direto com a gente, né? A gente quer uma coisa e a gente pensa, eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí que você vai ali, não dá. Eu não tenho, eu não posso, não vai dar certo, não tenho como agora. E aí a gente tem duas formas de agir diante disso. Ou a gente trava, né? E fala, não vai dar agora, vou guardar aqui. Um dia, quem sabe, talvez, né? Quando eu ganhar na Mega, ou quando eu encontrar alguém que possa me bancar, ou sei lá, quando der. E aí a gente vai empurrando e a coisa vai passando, né? E ele poderia ter feito isso. Ou a gente pode fazer o que o personagem fez. Ele foi tentando, não deu. Então vou diminuir um pouquinho a minha expectativa. Também não deu. Diminuir um pouquinho a expectativa. Não deu. Bem, ele adaptou o ideal dele, né? O sonho hiper mega power ao momento dele, a realidade que ele tinha naquele momento. E ele começou com o que ele tinha, com o que ele pôde trazer para esse sonho dele, né? Com as ferramentas, os objetos que ele tinha naquela hora para fazer, para realizar aquele sonho dele. Eu não vou ser mais específica para não dar spoiler, que eu quero que vocês vão lá assistir, porque eu acho que vocês vão gostar muito. E aí ele trouxe para isso, e o começar, né, o iniciar, mesmo do jeito não tão perfeito, fez com que o universo começasse a trazer outras possibilidades, né? Porque aí ele já mudou a estratégia dele, ele já escolheu um caminho diferente do que ele estava indo. E aí, ao escolher esse outro caminho, ao começar dentro do caminho que ele queria, ele conseguiu trazer outras situações que foram favorecendo a que ele realize esse sonho, entendeu? Então, trazendo para o nosso dia a dia, eu mesma vivi uma situação dessa, né? Em 2018, eu estava completamente afastada do meu ideal de ser terapeuta, né? De trabalhar com terapias, de trabalhar levando desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, de ser alguém que possa inspirar de alguma forma. O que eu tento fazer é inspirar, né? É motivar, é jogar assim, opa, dá, é possível, e se, né?
E foi o que, naquela época, eu estava completamente distante disso, porque eu estava trabalhando numa empresa normal, né, no mercado e com horário comercial, e cada vez eu me afastava mais do meu projeto, mais e mais, porque cada dia que eu não fazia era um passo para trás que eu dava, sabe? E isso estava me fazendo muito mal, eu estava ficando doente, assim, direto, cada hora era um problema diferente. Até, eu nunca fui tantas vezes ao médico quanto eu fui naquele ano. Até a hora que eu falei, chega, isso não é normal, isso não sou eu, né? Isso, e aí eu encarei, isso é a falta que está me fazendo ser quem eu sou, né? E aí, quando eu percebi isso, eu finalmente falei, o que eu tenho hoje que eu posso realizar isso, né? Hoje, da forma que eu estou hoje, trabalhando de segunda a sexta, o que eu posso fazer para começar a estar no meu caminho, a estar fazendo o que eu realmente quero fazer, né? Não precisa chegar lá e pedir demissão, mandar... não, começa com o que você tem. E aí eu comecei com o que eu tinha. E eu tinha os finais de semana. E eu morava numa praia linda. E eu falei, eu vou pra praia. Eu vou chamar o pessoal para fazer Qigong, que é uma das terapias que eu trabalho e que é maravilhosa e que traz um bem-estar fantástico, tanto para quem está fazendo quanto para mim. E que tem tudo a ver com o final de semana, e que tem tudo a ver com praia, e que tem tudo a ver com dia, com manhã, e que tem tudo a ver com evolução. E quando eu comecei a fazer esse projeto na praia, voluntário, de graça, eu só queria estar em movimento. E quando eu comecei a me colocar em movimento, o universo começou a colocar as coisas para acontecer. A cada passo que você dá, o universo bota mais um pedacinho de chão na tua frente. E aí você pode dar outro passo, e outro passo, e outro passo, né? É diferente de quando você não faz nada, é como se você fosse dando passo para trás. Então, essa foi a segunda dica super quente do Cobra Kai, e que tá lá, escondidinho lá no meio das brigas, das lutas de karatê, dos romances bobinhos, das risadas, tá lá, sabe? Tá lá. E tá em todo lugar. É só a gente ter olho de olhar, né? Conseguir enxergar o que tá na nossa frente. Então é isso. A dica de hoje é essa. Já ficou comprido demais esse vídeo, mas o que eu quero é que vocês façam um favor. Comenta aí embaixo, diz o que vocês acharam, diz que se vocês estão gostando dessa série da Cobra Kai, deem alguma dica também, se vocês já viram essa ou outras que vocês possam falar que foi legal, que te deu uma dica bacana. Vamos começar a trocar, tá bom? Segunda-feira eu trago uma outra história, não sei ainda qual é não. Vai ser sempre as segundas, porque no fim de semana eu curto e aí na segunda eu trago pra gente bater aquele papo gostoso, tá bom? Beijo e até amanhã com uma outra história.